Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de valor de empresa. E na aula anterior a gente falou de valor de ação, né? E utilizamos algumas metodologias próprias da literatura para fazer a valorização das ações de algumas empresas que negociam suas ações no mercado financeiro, tá? No cenário brasileiro. E na aula de hoje a gente vai falar de valor de empresa e valorizar, tá, algumas empresas que negociam suas ações no mercado financeiro, tá? Neste caso, estou sinalizando aqui no vídeo, a gente vai falar da empresa Energias Brasil do setor elétrico, tá? E vamos utilizar a metodologia do fluxo de caixa descontado, este que também estou sinalizando no vídeo, para valorizar a empresa, tá? Energias Brasil. Após realizar a valorização da empresa, vamos determinar também qual que é o grau, o potencial de crescimento das ações, né? Após valorizar a empresa, vamos determinar qual que seria o valor das ações e comparar esse valor das ações com as cotações das ações no mercado financeiro para determinar o potencial de crescimento, que seria o upside, tá? Este que estou sinalizando aqui no vídeo em verde, tá? O potencial de crescimento da empresa, tá? Também aqui no lado do vídeo, neste canto aqui inferior esquerdo, eu coloquei aqui umas informações que a questão, né, da guia de aula nos fala, tá? O fluxo de caixa livre da empresa, o retorno sobre o capital, payout, a estrutura de capital, dívida PL, o custo da dívida, a taxa livre de risco e o prêmio pelo risco de mercado. Também o valor de beta, o imposto de renda e a taxa de crescimento na perpetuidade, tá? Lembrando que o tema de valor de empresa, vocês podem encontrar o contexto teórico nos livros do Asaf Neto, tá? Que estão descritos, tá, no plano de ensino, no plano da disciplina, tá? Vocês podem dar uma olhada. Os livros de Evaluation e também de Finanças Corporativas de Asaf Neto, tá? Vocês podem tomar como referência, tá? E sobre a fórmula, vamos falar aqui da fórmula do fluxo de caixa descontado. Lembrando, gente, que a fórmula do fluxo de caixa descontado, ele tem uma similaridade, tá, com o modelo de 2 estágios quando a gente falou de valorização de ações, tá, na aula anterior, tá? Tem uma similitude, tá? O que nós temos aqui deste lado, que estou sinalizando em verde? Aqui nós vamos ter o fluxo de caixa livre projetado, né, para um tempo específico. Neste caso, do exercício da guia de aula, nos pede fazer uma projeção por 3 anos. Tá? E aqui descontado a uma taxa WACC, a taxa WACC que é o custo médio ponderado de capital, do qual também é uma variável que a gente já falou em Administração Financeira 1. Tá? Então, eu escolhi a empresa Energias Brasil para tentar encaixar mais ou menos uma empresa com um perfil, tá? E relacioná-lo com a metodologia que a gente vai utilizar, tá? Que é o fluxo de caixa descontado. Então, voltando aqui à fórmula, para o seguinte lado aqui da fórmula, vamos ter aqui a perpetuidade, tá? Esse daqui é a perpetuidade, né? O fluxo de caixa crescendo uma taxa perpétua, descontado, né, pela diferença entre o custo de capital em relação à taxa de crescimento trazido ao presente, tá? Essa é a fórmula do fluxo de caixa descontado para valorizar uma determinada empresa. E no caso em comum estamos tomando como referência a empresa Energias Brasil do setor elétrico, tá? Então, para determinar aqui a projeção do fluxo de caixa para os próximos 3 anos,
precisamos inicialmente determinar qual que vai ser a taxa de crescimento da empresa, né, para os próximos 3 anos. Tá? Só vamos lembrar aqui da aula anterior, tá? Sobre a taxa de crescimento. Aqui, que estou sinalizando em azul, nós temos aqui o payout. A partir do payout, a gente pode calcular o que? A taxa de reinvestimento, né? Só vamos lembrar da aula anterior, tá? Se o payout é de 25%, quanto que vai ser a taxa de reinvestimento? A diferença, né? 75%, tá? A taxa de reinvestimento mais o payout, juntos tem que somar 100%, tá? Então, uma vez que eu determino a taxa de reinvestimento, eu já posso calcular a taxa de crescimento considerando o percentual do ROE, tá? Então, a taxa de crescimento, G, vai ser igual ao valor da taxa de reinvestimento multiplicado por quê? Pelo ROE, né? 15%, tá? Então, a empresa vai crescer a uma rentabilidade sobre o patrimônio multiplicado pela taxa de reinvestimento, tá? E aqui o valor vai ser igual, vou colocar aqui o valor que eu já calculei, 11,25, tá? Vai ser igual a 11,25%, tá? Vai ser a taxa de crescimento. Então, vou sinalizar agora em verde essa parte do fluxo. Esse fluxo de caixa livre da empresa, ela vai crescer para o primeiro ano, primeiro período, a essa taxa de 11,25%, tá? 548.384.000 vai crescer a uma taxa de 11,25%, tá? Para o primeiro período. Vou ir colocando os valores, tá? Para que o vídeo não fique muito longo, tá? Colocar aqui os valores que eu já calculei: 610, 0,77, 200. Aqui embaixo, 678, 710, 885. Aqui nós temos 755, 0,65, 859,563, tá? Então, esses valores que eu acabei de colocar no fluxo de caixa 1, 2 e 3 são os fluxos de caixa livres projetados para os próximos 3 anos, tá? Que seria o numerador, né, da fórmula, né? Esta parte daqui é basicamente esse daqui da fórmula, tá? O numerador, tá? Esse daqui são os valores do numerador da fórmula. Agora o que a gente precisa é trazer ao presente descontando pelo custo médio ponderado de capital, que seria o VAC, tá? Então o VAC, para calcular o VAC, a gente vai precisar do custo de capital, né? Só lembrando de administração financeira 1, tá? O custo de capital vai ser calculado pelo CAPM, tá? Vamos colocar aqui embaixo, mais embaixo. Aqui. O CAPM vai ser igual a quanto? 2,75%, que é o valor da taxa Selic, né? Taxa livre de risco, mais o valor do beta, 0,59, multiplicado pelo prêmio, tá? Prêmio pelo risco de mercado. Este vai ser igual ao custo de capital. Então, o custo de capital, vou colocar aqui também,
o valor que eu calculei vai ser igual a 9,24. 9,24%, tá? Este vai ser o valor do custo de capital. Então, eu já tenho o custo de capital, tá? Então, para calcular o VAC, vou colocar aqui um pouquinho mais perto, vai ser igual a quanto? 9,24%, que é o valor do custo de capital multiplicado pela estrutura, né, do PL dividido pela dívida mais PL. Tá? Então, vamos olhar aqui para os dados. Aqui neste canto que vou sinalizar agora em vermelho, aqui temos informações da estrutura de capital, né? Nos dá a informação de qual que é o percentual que representa a dívida em relação à dívida mais PL, tá? Que é igual a 5,1%. Então, a diferença vai corresponder à relação PL dívida mais PL, tá? Que vai ser igual, né, a 94,9%, né? Tá? Porque 5,1 representa a dívida, então a diferença vai ser o PL, tá? Na estrutura de capital, mais o custo da dívida. Quanto que é o custo da dívida? Estou sinalizando aqui neste canto do vídeo em verde, 4%, que vai multiplicar a estrutura de capital de quanto que representa a dívida sobre a dívida mais PL, né? Que vai ser igual a 5,1% depois de imposto. Tá? E aqui vamos ter como resultado um valor aproximado de 8,90. Tá? Vou considerar aqui somente 2 decimais. Tá? 8,90. Tá? Esse vai ser o custo de capital médio ponderado de capital, tá, que a gente vai utilizar para descontar cada um dos fluxos de caixa projetados a futuro, tá? Cada um destes fluxos de caixa, esses daqui, que estou sinalizando em vermelho, tá? Então, aqui, vou ir colocando os valores também, qual que vai ser o valor presente de cada um dos fluxos de caixa projetados a futuro trazido ao presente. Aqui vai ser 560, 217, 814,509. Aqui vai ser igual a 572, 306, 995,997. E no terceiro fluxo vai ser igual a 584, 657, 055,140, tá? Então, lembrando, né, que a gente está descontando, né, cada um dos fluxos de caixa, tá? Só fazendo aqui um parênteses, esse valor daqui de 610, 077, 200, descontado a taxa VAC de 8,90%, ao primeiro ano, ele vai dar como resultado esse valor daqui de 560 milhões, tá? Só exemplificando essa parte. Então, vou apagar aqui. Pronto. Aqui a gente já calculou o valor presente. O somatório, vou colocar aqui uma soma. Tá? Vai ser igual a quanto? Tá? Vai ser igual a 1.717.865.646, tá?
Isso. Tá? Aproximadamente. 717, 865, 146. Pronto. Tá só aumentando aqui o tamanho da fonte. Tá? Este valor daqui, que é o somatório, vai ser o valor desta parte da fórmula, tá? Desta parte da fórmula, tá? Lembrando que a gente projetou os fluxos de caixa e descontamos eles para trazer ao presente, tá? Vou colocar aqui em cima os valores, tá? 1.717.865,646, tá? Esse daqui seria o valor da primeira parte da fórmula, tá? Agora precisamos calcular o fluxo de caixa, tá? Crescendo a perpetuidade, esse daqui que estou sinalizando em vermelho, no canto superior, tá? Direito da tela. Precisamos calcular o fluxo de caixa crescendo na perpetuidade e descontado a taxa WACC subtraído a taxa de crescimento na perpetuidade, trazendo ao presente, tá? Então, vamos aqui. Esse valor daqui, que estou sinalizando aqui em azul, na perpetuidade, ela vai crescer a que taxa? A taxa de 3,5, né? Antes crescia uma taxa de 11,25, né? Que é essa taxa daqui, estou sinalizando em azul. Agora, na perpetuidade, ele vai crescer a 3,5%, tá? Então, aqui o valor na perpetuidade do fluxo de caixa, tá? Vou colocar aqui uma fórmula, vamos colocar aqui a fórmula completa. Vamos colocar aqui a fórmula completa. 755,065 859,563, ele vai crescer a uma taxa de 3,5 na perpetuidade. Esse daqui vamos descontar a taxa WACC de 8,90, tá? Subtraído a taxa de crescimento na perpetuidade, trazido ao presente de 1 mais 8,90, que é o custo médio ponderado de capital, ao tempo 3, tá? Que é justamente o tempo a qual a gente fez a projeção, tá, do fluxo de caixa, tá? Lembrando que esta parte daqui da fórmula, como eu já tinha falado anteriormente na aula de valor de ação, esse daqui é a perpetuidade, tá? Esse daqui é a fórmula da perpetuidade do modelo Gordon, tá? Alguma literatura, uns livros também podem chamar de modelo Gordon-Shapiro, tá? E o resultado desse daqui vai ser igual, vou colocar aqui os valores também, para a gente ir agilizando, vai ser igual a 11 bilhões 205 milhões 926.890,181, tá? Pronto. Assim, nós determinamos esta parte da fórmula, tá? Que vai ser igual a 11 bilhões, vou repetir novamente aqui os valores, 205.926.890,181, tá? Aproximadamente. E o somatório
desses dois valores, né, do fluxo de caixa projetado a futuro trazido ao presente pelo custo de capital e a perpetuidade trazida ao presente também pelo custo de capital, vai nos dar o valor da empresa, nesse caso, a Energias Brasil, pelo método de fluxo de caixa descontado. Tá? Esse vai ser igual a 12 bilhões 923 mil 773,126. Tá. Estou fazendo aqui uma correção. Tá? 827, tá? Tá, 890, 112, 923, 108, estou fazendo uma correção aqui. $646, 205, 926, 890, 181, isso mesmo. Tá, 923, 108, 755,827, tá? Este vai ser o valor da empresa Energias Brasil, considerando a metodologia de fluxo de caixa descontado, tá? E a quantidade das ações, vou colocar aqui a quantidade das ações, que a Energia Brasil negocia no mercado, é de 6.850.000, tá? Esse daqui são as quantidades de ações que a Energia Brasil negocia no mercado financeiro, tá? A divisão entre o valor da empresa obtido em função das quantidades de ações vai nos permitir saber qual que é o valor da ação. Vou colocar aqui um tracinho para simbolizar aqui uma divisão, tá? Vou colocar aqui o valor da ação vai ser igual quanto? 21,29. Tá? Então, considerando o valor da empresa e a quantidade de ações que essa empresa tem negociando no mercado financeiro, o valor da ação seria igual a 21,29. Porém, as ações que estavam sendo negociadas no dia de hoje, eles estavam a um preço de 19,50. Vou colocar aqui o valor da ação, preço da ação hoje. O preço da ação hoje estava em torno de 19,50, tá? Aí nós temos uma diferença, né, entre o valor da ação calculado em função do valor de empresa e o preço que está sendo negociado, cotizado no mercado financeiro, tá? Essa diferença aqui vai representar o percentual de crescimento, o upside da ação, que seria de quanto? De 9,18% aproximadamente, tá? Esta parte daqui vai responder esta parte da questão, tá? O percentual de upside das ações, tá? Neste caso, da empresa Energias Brasil, do setor elétrico, tá? Se está sendo negociado 19,50 mais com base no fluxo de caixa descontado e determinando o valor da empresa e a quantidade das ações, tá? O valor da ação deveria valer 21,29, sendo que ela está sendo negociada a 19,50, portanto ele tem um percentual de crescimento de 9,18 aproximadamente, tá?
Esse seria o primeiro exemplo, tá? Utilizando a metodologia de fluxo de caixa descontado.